Olá, aluno! Seja bem-vindo à nossa quarta aula da disciplina de Planejamento e Organização de UAM. Na aula de hoje, vamos abordar o assunto de saúde e segurança no trabalho e também as legislações trabalhistas, que nós, como nutricionistas que trabalhamos ou que iremos trabalhar em unidade de alimentação e nutrição, precisamos então estar ciente de todas essas características de normas de segurança do trabalho e também das legislações trabalhistas, para nos organizar, para conseguir realizar um bom planejamento e também uma boa administração durante a gestão de uma unidade de alimentação e nutrição. Vamos começar contextualizando a nossa aula. Acompanhe comigo, onde iremos então abordar durante esta aula o planejamento e a organização de uma UAM, que é necessário aprender sobre as seguintes características: proporcionar um ambiente de trabalho e também as tarefas, as atividades do dia a dia desses trabalhadores, desses funcionários, segura. Por isso que a segurança e a saúde envolvendo o trabalho, envolvendo todo o ambiente de trabalho, são importantes para ter um bom planejamento e uma boa organização de uma unidade de alimentação e nutrição. Então, não é só saber e aprender sobre o planejamento físico estrutural, o planejamento físico funcional e também a parte administrativa, tudo que envolve então aqueles conceitos que vêm da administração e que podem ser aplicados então durante um planejamento e uma organização de UAM. Precisamos saber também proporcionar um ambiente seguro para os funcionários e também para nós que também somos considerados como nutricionistas, também somos considerados como funcionários naquela unidade, naquela empresa que administra então unidade de alimentação e nutrição. Outro aspecto importante que nós também conheceremos na aula de hoje é a garantia. Precisamos então aprender, conhecer a garantia que os trabalhadores têm direito. Então, os trabalhadores ao longo dos anos, nós sabemos que foram evoluindo essas garantias, esses direitos, e ao longo dos anos, então, nós temos direitos estabelecidos que foram garantidos, que são, então, as leis trabalhistas, que os trabalhadores, então, têm. Eles também têm o direito de saber, mas nós, como gestores, como organizador, como administrador de uma unidade de alimentação e nutrição, precisamos então ter esse conhecimento para garantir que esses direitos sejam então aplicados para todos os trabalhadores e também para conseguir informar aos funcionários os seus deveres. Então precisamos saber de tudo que envolve uma administração, uma organização, um bom planejamento de uma unidade de alimentação e nutrição para conseguir garantir, então, esses direitos, para conseguir também garantir e entender e saber, conhecer quais são os deveres dos trabalhadores e como repassar e como informar isso aos trabalhadores. Então, esse será todos os nossos assuntos, será de uma forma resumida mesmo, o que vamos aprender, o que vamos conhecer na aula de hoje. Vamos, então, dar início à nossa aula. Normas regulamentadoras que estão, então, de acordo com a segurança e a medicina do trabalho. Então, normas regulamentadoras que envolvem esse assunto de medicina e segurança do trabalho, que aplicam, então, normas que previnem, que promovam a saúde e a segurança de todos os trabalhadores envolvidos e nessa característica que vamos ver neste momento, são as principais características envolvendo, então, uma unidade de alimentação e nutrição. O que é, então, um acidente de trabalho que está envolvido com essas normas? É o que a gente precisa prevenir
Por isso que essas normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho precisamos saber ter conhecimento para evitar acidente de trabalho. Acidente de trabalho é considerado o que é ocorrido pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, não é somente aquela lesão, aquela que visualmente, né, é possível identificar. Essa perturbação funcional também está envolvida como um acidente de trabalho e pode ser causada por uma má atividade, por algo que não está sendo cumprido, que é o adequado. Então, se não está fazendo o adequado, provavelmente essa perturbação corre muito mais o risco de acontecer ou não, assim como a lesão também, tá? Mas então não é considerado acidente apenas uma lesão, mas essa perturbação também caracteriza-se como um acidente de trabalho e pode levar então permanentemente ou por um tempo, né, temporário, reduzir ou perder essa capacidade de trabalho. Os acidentes podem ser causados por atos ou por condições que são consideradas inadequadas, que são consideradas inseguras de se realizar em uma unidade de alimentação e nutrição. Na consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, que é a sigla então para a consolidação das leis do trabalho, ela existe então toda a descrição das normas regulamentadoras, que são as NRs, tá? Então, essas normas regulamentadoras existem e estão descritas, estão apresentadas todas as suas características na consolidação das leis do trabalho. E elas são, então, relativas à segurança e à medicina do trabalho. Então, para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Vamos iniciar abordando a primeira NR que está então estabelecida na CLT, que aborda as disposições gerais, que então estabelece responsabilidades acerca então o que envolve a segurança e a medicina do trabalho. Então, nessa NR1 está descrito tudo que precisa ser considerado, todas essas responsabilidades para o empregador e para também o empregado, né, que é o trabalhador. Outra NR importante para a unidade de alimentação e nutrição é a NR4, que aborda então o serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, que é essa sigla, conhecida como essa sigla SESMIT, tá? Então, esse serviço, esse grupo, porque o SESMIT é um grupo, tá? É um grupo que envolve profissionais, tanto da área médica, como o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, como também engenheiro de segurança do trabalho e também técnicos em segurança do trabalho. Então, esses profissionais estão envolvidos nesse grupo para garantir, então, esse serviço especializado em medicina e segurança do trabalho. Para quê? Para a promoção da saúde e também para a proteção da integridade do trabalhador no seu local de trabalho, ok? Então, essa NR4 é o que aborda quais são as responsabilidades, o que caracteriza, então, esse SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. NR5 fala e aborda, estabelece a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a conhecida
CIPA. Então, toda empresa tem, então, uma comissão interna de prevenção de acidentes, que é a CIPA. A CIPA é uma comissão que envolve tanto integrantes que vão levar os direitos, os deveres do empregador, quanto também do trabalhador, tá? Quanto do empregado. Tem que ter, então, essas duas partes representadas nesta comissão da CIPA. Por que essa comissão é importante? Então, qual é o objetivo dessa comissão garantida pela NR5? A prevenção de acidentes e doenças que acontecem decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e também para a promoção da saúde. Ok? Então, esse é o objetivo da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. Outra NR estabelecida e importante para aplicar em unidades de alimentação e nutrição é a NR6, que envolve, então, os equipamentos de proteção individual, ou também já conhecemos, já conseguimos identificar essa sigla como EPI, tá? Então, EPI é a sigla de equipamento de proteção individual, que é tão importante em uma unidade de alimentação e nutrição, porque ela estabelece, essa norma estabelece e define quais são os tipos, então, de equipamentos que a empresa é obrigada a fornecer, então, aos seus trabalhadores, aos seus empregados. Que, dependendo da atividade que aquele trabalhador, que aquele empregado realiza, é um tipo de EPI específico para garantir, então, a sua proteção individual. A NR7, que aborda também um programa muito importante, que é o Programa do Controle Médico da Saúde Ocupacional, que é conhecido, então, através dessa sigla, que é PCMSO, que tem um objetivo, esse programa tem um objetivo de avaliar e também de prevenir as doenças que podem decorrer de consequências de atividade profissional, então que podem vir a acontecer por conta das atividades do trabalho, realizada naquele trabalho. Que então, nós podemos identificar como algumas atividades, então, que esse programa estabelece, os exames que devem ser realizados, que são os exames admissionais, quando a gente contrata, então, quando um funcionário é contratado antes de iniciar o trabalho, ele precisa fazer esse exame, que é o exame admissional. O exame também periódico, que é ao longo de um tempo, dependendo da atividade do funcionário, do trabalhador, ao longo do tempo ele precisa realizar esses exames. Na cozinha, quem trabalha diretamente com alimentos, precisa realizar exames de sangue, precisa realizar exame de fezes, para analisar então como está a saúde desse colaborador, para ver se ele consegue, se ele está apto para mexer, para lidar, para preparar alimentos, tá? Então, isso é muito importante. E também, na hora de uma demissão, é o exame demissional, que também está previsto, então, é uma característica prevista nesse programa de controle médico de saúde ocupacional. Outra norma, é a última, que é muito importante também para a unidade de alimentação e nutrição, é a NR9, que então estabelece o programa de prevenção de riscos ambientais, que é a PPRA. Tá? Qual é o objetivo desse programa? Preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores daquela empresa. Então, essas são as normas regulamentadoras, as principais delas, que estão voltadas realmente para as unidades de alimentação e nutrição e que devem ser aplicadas porque são realmente normas, ok?
precisamos conhecer, então, para saber aplicar corretamente todas essas normas. Equipamento de proteção individual. Então, vamos conhecer quais são os equipamentos de proteção individual para trabalhadores que estão voltados aí, então, para a unidade de alimentação e nutrição. O porquê que é importante esse equipamento para os trabalhadores que trabalham com alimentos, que trabalham com a produção, que trabalham em unidade de alimentação e nutrição. Acompanhem comigo, onde vamos começar entendendo, então, o que é um EPI. Para quem não conhece, ou se você não conhece ainda o que é um EPI, é todo dispositivo ou produto de uso individual, por isso que é equipamento de proteção individual, utilizado pelo trabalhador, destinado, então, à sua proteção para que não aconteça, então, nenhum risco susceptíveis de ameaça à sua segurança e à sua saúde, voltadas, então, para a sua atividade durante o seu trabalho, ok? Então, isso que é a definição de um EPI. Compete ao SESMIT, que nós já vimos que o SESMIT é, então, um serviço especializado de segurança e medicina do trabalho, que é estabelecido na NR4, na norma regulamentativa, então, regulamentadora que tem que estar prevista, que tem que estar presente em uma empresa, ok? Então, compete a esse setor, a esse serviço, aonde tem médico, enfermeiro, engenheiro do trabalho, também técnicos de segurança do trabalho. Então, toda essa equipe vai fornecer, então, esse serviço para recomendar. É esse sistema, é esse serviço que recomenda ao trabalhador o EPI adequado para cada risco existente na sua atividade. Então, dependendo da atividade, nós temos um equipamento de proteção individual característico para cada atividade, para prevenir, então, esses riscos existentes. O que é considerado dever do trabalhador quanto ao seu EPI? Então, quanto ao EPI que é fornecido para o empregado. O que é dever do empregador da empresa? Primeiramente, adquirir esse EPI. Então, comprar esse EPI, que deve ser um EPI adequado ao risco de cada atividade, que é o SESMIT, então, que vai recomendar qual é o equipamento adequado, quais são as características que deve ter esse equipamento. Então, a empresa vai comprar e exigir ao trabalhador, ao funcionário, o seu uso. Então, uma vez adquirido e entregue, é dever do empregador exigir o uso desse equipamento. Também é dever do empregador fornecer ao trabalhador somente o EPI aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. Então, esse EPI, por isso que está envolvido o SESMIT, porque é ele que recomenda, e ele, entendendo sobre esse assunto, que é de sua responsabilidade, ele precisa recomendar o EPI adequado, que são os EPIs que são aprovados pelo órgão nacional competente de cada EPI existente. Também é dever do empregador orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, a guarda e a conservação dos equipamentos. Então, uma vez adquirido, uma vez fornecido, precisa-se ter uma orientação e treinar esse trabalhador, esse funcionário, para que ele use de maneira adequada, para que ele guarde de maneira adequada e assim aconteça a sua conservação. Outro dever, substituir imediatamente quando este equipamento se encontrar danificado ou extraviado, porque se o equipamento está danificado ou extraviado, ele não está, então,
com a sua capacidade total. Então, esse risco que o trabalhador está sofrendo é muito grande. É como se ele não estivesse com um equipamento. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Então, isso também é muito importante. O trabalhador precisa, então, se responsabilizar pela higienização e manutenção desses equipamentos, tá? Então, equipamentos que precisam de manutenção são equipamentos de uma segurança maior, mas, então, está previsto também, tá? Nós precisamos conhecer, então, e se precisar repassar à empresa, se for o caso, ou a empresa se for uma empresa que é responsável por toda a administração, repassar a essa empresa que é responsável por a administração da unidade de alimentação e nutrição e realizar então essa manutenção, essa higienização, caso necessário. Comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade que for observada. Então, essa é a responsabilidade também do empregador. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou um sistema eletrônico para realizar esse cadastro, esse fornecimento. Então, é necessário registrar em um documento, documentar realmente que o funcionário está recebendo, e uma dessas formas de registrar é pedir para o funcionário assinar, colocar data e conferir os equipamentos que ele está recebendo. Qual é o dever do empregado quanto os equipamentos de proteção individual? Então, todos os deveres do empregador sendo garantido, precisamos também conhecer o dever do empregado. E também, para conseguir observar o que está acontecendo, o que pode acontecer de errado, para evitar que esses acidentes possam acontecer. Usar, então, apenas para a finalidade que se destina o EPI. Então, estar utilizando um EPI somente para a finalidade correta. Então, não somente colocar para usar, então eu vou usar todo o tempo. Não, mas se estiver realizando uma atividade que não tem aquela finalidade, utilizar aquele EPI, o funcionário estará utilizando de maneira inadequada e, então, ele deve ser advertido com relação a isso. Responsabilizar-se pela guarda e conservação, então é responsabilidade do empregado, uma vez fornecido pelo empregador, guardar e também conservar esse equipamento. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. Então, se ele não está, o estado de conservação já está inadequado, o tempo de uso também já passou, ele está danificado, qualquer coisa que altere, então, esse EPI precisa ser comunicado ao empregador e ele vai tomar as devidas providências, ou adquirir outro, ou fornecer outro equipamento de proteção individual para esse funcionário. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado do equipamento de proteção individual. Então, o equipamento de proteção individual, o EPI, é muito importante para ambas as partes, para o empregador e para o empregado. Então, o empregado deve, então, solicitar e estar atento para garantir esse benefício, né, que é garantido, então, que o empregador tem que fornecer. Só que ele também precisa cuidar, ele precisa utilizar com muita responsabilidade. E nós, como nutricionistas ou como administradores de alguma unidade de alimentação e nutrição, precisamos estar atentos a isso para verificar, para supervisionar e, sempre que necessário, para orientar, para treinar esses funcionários em relação ao bom uso dos equipamentos de proteção individual, para que tenha essa garantia total, que é o objetivo dos equipamentos. Legislação trabalhista
parte 1. Então, vamos conhecer o que precisamos saber, abordando então essa primeira parte, algumas das leis que são garantidas então aos trabalhadores, foram leis adquiridas ao longo do tempo e são então precisam ser garantidas para todos os trabalhadores, por isso que nós nutricionistas que podemos estar então como administradores, como gestores de uma unidade de alimentação e nutrição, precisamos conhecer para também orientar, para informar esses funcionários e ter uma noção, realmente conhecer o que está previsto na lei para que esse funcionário também seja orientado da melhor forma possível. Vamos acompanhar no quadro essa primeira situação, essa primeira lei em relação à jornada de trabalho. Então, nós temos leis estabelecidas referente à jornada de trabalho, onde é considerado uma jornada de trabalho com regime normal, um regime de trabalho que tem 44 horas semanais, sendo então 8 horas de trabalho diário, tá? Então, se não for um regime de 12 por 36, se não for uma jornada de trabalho diferenciada, que não seja esse regime considerado normal, nós temos então, trabalharemos 8 horas diárias, o que é muito comum acontecer. Essas 44 horas semanais ser utilizada em uma empresa que trabalha somente de segunda a sexta. Então, não pode passar, de acordo com a lei da jornada de trabalho, não pode passar de 8 horas diárias. Mas os sindicatos podem estabelecer acordos com, então, essas empresas e também, lógico, com os funcionários sempre cientes, participando de todos esses acordos, para, então, garantir essas 44 horas semanais, onde normalmente, então, essas 44 horas semanais são divididas por 5 dias da semana, onde se trabalha 8,8 horas, que é referente a 8,48 minutos por dia. Então, 8 horas e 48 minutos por dia trabalhado. E não trabalhado, então, no sábado e no domingo. É como se adiantasse o trabalho do sábado. Ou também, um outro regime pode ser um trabalhador que trabalha de segunda a sábado, mas aí ele trabalha 8 horas durante a semana e no sábado somente 4 horas, que vai então completar essas 44 horas semanais. Um outro regime é um regime de tempo parcial, que não deve então, para ser considerado esse tipo de regime, não deve exceder 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares, se necessário, tá? Isso considerando, então, durante a semana. Ou também que não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares durante a semana. Então, essas são as características para um regime de tempo parcial. A jornada de trabalho é noturna. Então, como que é considerada a jornada de trabalho noturna? Em unidades de alimentação e nutrição, não é fora do comum, acontece, não é a maioria, mas acontece de ter unidades que rodam, que funcionam 24 horas por dia. Por quê? Tem algumas empresas, normalmente são empresas grandes, que trabalham então 24 horas por dia, que tem uma jornada de trabalho, todo um planejamento para isso e precisa garantir a alimentação para todos esses funcionários. Então, a unidade de alimentação e nutrição também trabalha com essa jornada de trabalho noturna, considerando essa jornada de trabalho noturna. Então, o que é considerado trabalho noturno? Essa jornada quando um trabalhador trabalha entre o período das 22 horas até às 5 horas da manhã, tá? Então, se algum trabalhador trabalha das 22 até às 5 horas da manhã,
ele se encaixa nessa jornada de trabalho noturno e ele tem alguns benefícios, alguns direitos garantidos. A cada hora noturna equivale, então, a 52,5 minutos, tá? Deve ter, no mínimo, um acréscimo de 20% no valor da hora trabalhada. Então, esse é o benefício dessa jornada noturna. Ele tem 20% a mais do valor da hora trabalhada. E aí é um benefício, então, adquirido. E cada hora noturna equivale, então, a 52,5 minutos e não a 60 minutos, por conta de ser, então, uma jornada noturna. Então, sendo também um benefício garantido. Hora extra, então, também está relacionado com a jornada de trabalho. Não exceder 2 horas e o valor deve ser acrescido de no mínimo 50% da hora, tá? Então, não pode realizar mais do que 2 horas de hora extra por dia e essa hora, então, pode ser acrescida e deve ser acrescida de no mínimo 50% a mais do valor da hora normal. O pagamento pode ser em banco de horas quando existe um acordo coletivo de trabalho. Então, quando existe um acordo coletivo, normalmente é o sindicato responsável por essa a categoria que está envolvida, a unidade de alimentação e nutrição, que garante, então, esse acordo coletivo e tem esse benefício, essa garantia de banco de horas, onde não é pago essas horas em dinheiro, e sim em horas realmente para aquele funcionário ou tirar aquela hora, ou também quando é estabelecido o banco de horas, se for um acordo com um empregador, também pode essa falta, se o funcionário faltar por algum período, ele pode trabalhar a mais para então considerar também banco de horas. Intervalo entre jornada de trabalho. Deve ter no mínimo, então, intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra, ok? Então, não se deve trabalhar entre uma jornada e outra, menos do que 11 horas de intervalo entre uma e outra. Então, isso também é bastante importante. Às vezes falta algum funcionário, é solicitado para cumprir, né, aquela atividade, e isso precisa, o nutricionista ou o gestor precisa estar atento, porque não pode ter, então, esse intervalo, não pode não considerar esse intervalo de jornada de trabalho. Então, deve ser garantido de, no mínimo, 11 horas entre uma jornada e outra, no mínimo 11 horas de descanso. Pausa para descanso ou alimentação, então, durante a jornada de trabalho. Durante um trabalho de mais de 6 horas contínuas, é garantido, então, 1 hora para descanso ou para alimentação. De 4 a 6 horas contínuas, é garantido 15 minutos de intervalo. E quando se tem menos do que 4 horas contínuas, não é obrigatório, então, esse funcionário realizar essa pausa para descanso e para alimentação. Outra característica muito importante que está prevista em leis trabalhistas e que é muito importante para a unidade de alimentação e nutrição é o cartão ponto. Então, o cartão ponto é o que vai registrar a entrada e a saída dos funcionários, que deverão ser anotadas tanto manualmente quanto mecanicamente, que são alguns equipamentos que coloca o cartão ponto, ele registra a data e horário, ou também eletronicamente, que são os pontos as máquinas, né, de cartão ponto mais avançadas que nós encontramos no momento, que as que registram através da digital do funcionário. Então, o funcionário utilizando a digital já é registrado, então, a data e o horário que está entrando ou saindo. O cartão ponto manual, quando é registrado manualmente,
deve ser preenchido pelo funcionário, nunca pela chefia, pelo supervisor, pelo empregador. Não deve conter rasuras, deve ser preenchido diariamente, então a cada saída e entrada deve ser preenchida. A variação de jornada de no máximo, então, de 10 minutos diários. Normalmente esses 10 minutos diários são estabelecidos, são orientados os funcionários para ser 5 antes e 5 depois. Então, se um funcionário entra às 8, ele tem essa garantia realmente de poder entrar ou chegar 5 minutos antes ou 5 minutos depois das 8, tá? Então, isso deve ser considerado, porque se passar de 10 minutos de atraso, no caso, pode ser descontado, ou se passar de 10 minutos trabalhando a mais, pode virar, então, a gerar hora extra. Ter 24 horas consecutivas de descanso por semana, então, ter um dia completo com 24 horas de descanso na semana. As faltas podem ser faltas justificadas ou injustificadas, onde as faltas justificadas na CLT também tem o que é considerado uma falta justificada, então também é uma garantia do empregador e do empregado, quais são as faltas justificadas, então precisamos também buscar conhecer quais são. E também as injustificadas, o que não é considerado, então, justificada, ou que não foi acordado com o empregador, não foi informado, não foi orientado em relação à falta. Então, essas duas formas são consideradas faltas, mas elas podem ser normalmente as justificadas, normalmente não, as justificadas não podem ser descontadas do salário e as injustificadas podem então ser descontadas do salário. Atestados médicos por até 15 dias ou acima de 15 dias, a responsabilidade é então do INSS. Então, atestados médicos de funcionários de até 15 dias ou 15 dias, se um médico afastar por 15 dias, é responsabilidade da empresa pagar esses dias para o funcionário, porque é uma falta justificada. Se for 16 dias ou mais, já é responsabilidade do INSS a partir do 16º dia, tá? Então, a empresa é responsável pelos 15 primeiros e a partir desse 16º não é responsabilidade da empresa, somente com o INSS. É responsabilidade da empresa fornecer, então, todos os documentos necessários para esse trabalhador, porque é necessário levar alguns documentos para o trabalhador, para que ele leve ao INSS. É preciso também agendar uma ida ao INSS para conseguir ter esse benefício garantido, para conseguir receber esses dias, então, que ele está de atestado, está aguardando esse atendimento. E depois de passar pelo INSS, somente que esse funcionário pode voltar para o seu posto de trabalho. Então, somente com uma carta, com uma informação do INSS liberando esse funcionário para voltar, que a unidade pode receber esse funcionário. Caso contrário, não podemos receber esse funcionário sem passar pelo INSS primeiro, ok? Então, essas são algumas das leis trabalhistas que precisamos conhecer. Situação problema que envolva equipamento de proteção individual em unidade de alimentação e nutrição. Então, o que pode ser considerado um EPI em unidade de alimentação e nutrição? Deve ter algumas atividades, o EPI deve estar característico conforme a atividade que aquele empregado desenvolve. Nós vamos conhecer, então, algumas dessas características. Acompanhe comigo no quadro. Quais são os EPIs? Então, a situação é essa. Quais são os EPIs que os funcionários de uma unidade de alimentação e nutrição devem utilizar? Então, nós sabemos que são equipamentos
de proteção individual importantes nas unidades de alimentação e nutrição. Nós vamos conhecer o que pode ser aplicado nessas unidades e lógico que nem todos os funcionários precisam ter todos os equipamentos. Depende da atividade que ele desenvolve nessa unidade. Então, um equipamento para proteger o crânio. Por quê? Quais são os riscos? Impactos e cabelos arrancados. Então, alguma situação em que vai levar a esse risco precisa dessa proteção. O EPI correto nessa situação é um capacete e também a touca. A touca pode ser a touca descartável, é considerado então um equipamento de proteção individual para a unidade de alimentação e nutrição. Então, em uma cozinha, em um ambiente que se esteja produzindo, que é voltado para a produção de alimentos, é obrigatória a utilização de toucas para proteger, então, que esses cabelos entrem em contato com os alimentos, né, ou caia e cause alguma contaminação. Então, a touca, mesmo sendo descartável, é um equipamento de proteção individual, então precisa ser registrado que está sendo fornecido a esse funcionário, porque é responsabilidade do empregador fornecer. Visual e facial. Então, o que eu posso ter de proteção visual e facial? Por que essa proteção? Quais são os riscos? Impactos, então algumas partículas sólidas, quentes ou também partículas frias. Substâncias como poeiras, algumas substâncias líquidas, vapores e gases irritantes. Então, é necessário utilizar o equipamento de proteção individual de óculos de segurança. Então, não é um óculos comum, é um óculos de segurança que deve ter as suas características também de acordo com o órgão estabelecido, que seja considerado adequado, para proteger essa parte visual e facial. Então, é para quem trabalha com material de limpeza, que faz alguma diluição, para quem trabalha na produção de alimentos na chapa, ou está fritando algum alimento, tudo isso envolve, então, esse risco de proteção visual e facial e deve ser garantido o óculos de segurança. Respiratória, então, uma função de proteção respiratória para não correr o risco de deficiência de oxigênio por contaminantes tóxicos, então, gasosos ou partículas tóxicas. Deve ser garantida, então, a utilização de máscara, ok? Então, nós sabemos que durante uma fritura, dependendo do tempo de uma fritura, pode ser gerado substâncias tóxicas se passar do tempo. Então, se o colaborador não for orientado e não realizar o tempo necessário, o tempo adequado para fritar um alimento, ou para algo que vai gerar essa substância tóxica, é importante, então, utilizar a máscara, que é a conhecida acroleína, né? Essa substância tóxica que pode ser cancerígena, então, pode ser, então, um risco para a respiração, para a função respiratória desses indivíduos. Então, proteger utilizando o EPI de máscara e deve ser orientado isso aos funcionários. Proteção auricular, o ruído, para garantir então que o ruído, que é um elemento de ataque individual, que se acumula ao longo do tempo trabalhado, produzindo efeitos tanto psicológicos como também efeitos fisiológicos, na maioria são considerados então efeitos irreversíveis. Então pode vir a perder a audição ou porcentagem da audição de um funcionário se ele tiver, então, exposto a um ruído muito grande, tá? Como que pode ser, então, minimizado esse risco? Utilizando a proteção auricular com um protetor auricular ou de inserção, que são aqueles que realmente mais simples, né? Que tem uma bolinha
que é bem maleável, que vai inserir no ouvido, ou externo, que é um equipamento parecido com um fone. Então, esses são os protetores auriculares e dependendo do tipo de ruído ou do tempo de exposição, cada um desses protetores é o indicado. Para proteger o tronco, quais são os riscos, então, para o tronco? Projeção de partículas, calor, radiação, chama, respingos de ácidos, então, de substâncias ácidas, substâncias que penetram na pele e também uma umidade excessiva. Um exemplo de umidade excessiva, quando o funcionário é responsável pela lavagem, pela higienização de utensílios e equipamentos. Então, ele está exposto a uma umidade muito excessiva. E ele deve ter, então, alguns EPIs indicados. Então, dependendo da atividade, o EPI indicado seria um avental anti-chama, se ele está, então, com algum risco de chama. Avental de PVC, que é, então, o avental indicado para lavagem de higienização de louça ou de equipamentos, para proteger, então, essa umidade excessiva. E a capa térmica também é utilizada, é considerado um EPI, que deve também ser considerado principalmente em câmara fria. Então, onde está exposto a uma temperatura muito baixa, deve ter essa capa térmica. Membros superiores. Proteção contra, então, golpes, contra superfícies cortantes, abrasivas, substâncias químicas, choque elétrico ou também radiação. Quais são os EPIs indicados, dependendo da atividade? A luva de nitrila, de cano longo, a luva de látex, que é voltada para a limpeza. Então, normalmente quem realiza a limpeza utiliza essa luva de látex de limpeza. Luva 4 fios de algodão com antiderrapante. Aparador, ou também conhecida como luva térmica, que é para pegar utensílios ou equipamentos que estão quentes. Luva de malha de aço, que é aquela luva que é utilizada para cortar normalmente carne, normalmente açougueiro utiliza bastante a luva de malha de aço, luva de corte tricotada e um mangote para evitar, então, de ter essas substâncias que podem entrar em contato com os membros superiores. E os membros inferiores? Para proteger, então, dos riscos de superfícies cortantes e abrasivas, substâncias químicas, cinzas quentes, frio também, tanto quente quanto frio, perigos elétricos, impactos de objetos pesados e superfícies quentes e umidade. Quais são os equipamentos indicados? Bota antiderrapante ou sapato antiderrapante. Então, a bota antiderrapante é normalmente quando tem uma umidade muito excessiva, porque é uma bota de plástico, e o sapato antiderrapante também tem alguns sapatos que são aí voltados para essas características, para a proteção dos membros inferiores. E o que pode acontecer também é o funcionário ter alguma recomendação médica de não poder utilizar uma bota ou o determinado sapato que é o que tem disponível por conta de machucar, por conta de algum problema nos pés. Então, com um atestado médico, esse funcionário levando esse atestado médico, levando essa informação de qual sapato ele pode utilizar, o empregador então tem que comprar esse sapato adequado para fornecer ao empregado. Então, essa também é uma situação que pode acontecer. Então, esses são os equipamentos que podem ser utilizados em uma unidade de alimentação e nutrição, dependendo, então, da atividade de cada funcionário. Esse é o momento de interação, eu fico à disposição em caso de dúvidas, em caso de esclarecimento. Envie a sua dúvida, não fique com essa dúvida, estou aqui para te ajudar, então envie para que eu consiga te ajudar a ter um melhor conhecimento. Eu fico à disposição.
Legislação Trabalhista, parte 2. Então, outras leis que nós não conseguimos conhecer ainda, vamos abordar essas leis que estão envolvidas, então, que são garantidas aos trabalhadores. Vamos conhecer, então, quais são. Férias são leis garantidas, então uma dessas é a férias. Então, o trabalhador, depois de 12 meses trabalhados, ele tem o benefício, então, de direito de 30 dias de férias. Mas podem ser consideradas também as faltas injustificadas como diferença nesses dias de férias. Então, funcionários que têm, durante esses 12 meses, tiveram faltas injustificadas, podem então ser descontadas das férias. Qual são as características para isso? Número de falta injustificada. Até 5 dias de falta injustificada, o número de dias de férias que esse trabalhador tem direito não modifica, continua sendo 30 dias. De 6 a 14 dias de falta injustificada, é descontado, então, 6 dias. Esse trabalhador só tem direito a 24 dias de férias. De 15 a 23 dias de faltas injustificadas, esse trabalhador só tem direito a 18 dias de férias. E de 24 a 32 dias, ele tem direito somente a 12 dias de férias, ok? E aí, mais do que 32 dias de faltas injustificadas, ele perde o direito de férias, tá? Então, ele ficou mais do que 30 dias de falta injustificada, sem justificar o motivo dessa falta. Normalmente, algumas atitudes são feitas em relação a isso, perante o empregador, buscar saber o que está acontecendo, enfim. Mas isso pode vir a acontecer, não é comum, mas essas características nós precisamos conhecer. Ser informado, então, o empregador deve informar o empregado 30 dias de antecedência, então 30 dias antes das férias, esse empregado deve ser informado. Poderá ser dividido em 2 períodos, sendo que não pode ser inferior, um desses períodos não pode ser inferior a 10 dias corridos. Então, pode ser um período de 20 dias mais um período de 10, pode ser um período de 15 dias mais outro período de 15 dias, ou dependendo também se tem alguma falta injustificada, dependendo do dia descontado, é o que vai ser padronizado, então, de férias para esse trabalhador. Pode-se, então, converter 1/3 das férias em abono peculiário, então é onde se trabalha 20 dias, é onde se descansa 20 dias e se trabalha 10 dias. Então, converte 1/3 de férias para trabalho. Então, de 30, 10 dias são trabalhados e 20 de descanso. O empregador tem até 12 meses para conceder a férias para esse empregado. Então, se ele não passou 12 meses, os 12 primeiros meses, e esse funcionário não foi avisado de férias, ele tem, então, o empregado tem que esperar até mais outro 12 meses. Então, não pode ficar mais do que 24 meses sem tirar 30 dias de férias, ok? Então, esse benefício também é garantido. Caso não aconteça, deve ser pago em dobro a remuneração referente às férias. Então, normalmente o empregador não vai deixar isso acontecer, mas precisamos conhecer essa informação. Não pode passar mais do que 24 meses sem tirar férias. O empregado estudante, que é um empregado menor do que 18 anos, se tem algum empregado nessa situação, ele tem direito de tirar férias junto com as férias escolares. Então, somente se for menor de 18 e se for estudante. A remuneração relacionada às férias deve ser paga até 2 dias antes do início
e ser composta do salário devido do mês acrescido, então, de 1/3, que é correspondente ao adicional de férias. Então, essas são as informações referentes a férias. Outras leis estabelecidas são as leis que estabelecem as estabilidades provisórias. Então, o que são essas estabilidades provisórias? É quando, então, prevê a garantia do emprego ao funcionário. É quando o funcionário tem uma garantia de emprego mediante alguma situação, que são essas situações apresentadas nessa tabela. Então, mediante a situação, ele tem algumas garantias de estabilidade que é considerada provisória, tá? Então, não é eterna, é provisória. Quais são essas situações? Situação em que o funcionário é eleito para cargo de direção da Comissão Interna de Proteção a Acidentes, que é a CIPA. Tanto titulares como suplentes têm esse direito dessa estabilidade, desde que a candidatura até 1 ano após o final do mandato. Então, se depois de 1 ano que ele saiu dessa comissão, ele tem a sua estabilidade garantida. Gestantes. Então, a partir da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, nenhuma gestante pode ser demitida até 5 meses após o parto. Dirigente sindical, então, quando algum empregado participa do sindicato, todos os sindicatos têm esses dirigentes, então se tem algum dirigente na empresa sindical, ele também tem direito à estabilidade desde a sua candidatura, então desde que ele seja dirigente, ele não pode ser mandado embora e tem uma estabilidade até 1 ano após o seu mandato. Então depois que ele não é mais dirigente sindical, depois de 1 ano, ele somente depois de 1 ano que ele pode ser mandado embora. Durante 1 ano ele tem essa estabilidade garantida. Acidente de trabalho, também prevê alguma estabilidade e tem que ser considerado, então, realmente um acidente relacionado à atividade, ao trabalho daquele empregado. Prazo mínimo de 12 meses, contado da data de cessação do auxílio acidentário, então do auxílio doença, tá? Então, 12 meses depois que o funcionário voltou ao trabalho. Essas são algumas, então, das garantias estabelecidas a esses trabalhadores. Precisamos conhecer, então, para informar se o empregado tiver alguma dúvida e também para garantir os direitos dos empregadores, né? Então, que também têm os seus direitos, então devem ser garantidos todos esses previstos, então, em leis trabalhistas. Legislação trabalhista, parte 3, então, outras legislações, outras leis garantidas do trabalhador. Vamos visualizar e identificar, então, quais as leis abordadas. Desligamento de funcionário, então quando acontece a rescisão de contrato daquele trabalho por parte do empregador, o funcionário que deve ser informado tem então esse direito de ser informado 30 dias antes então de ser desligado. Então ele tem o direito de cumprir aviso prévio, tá? O funcionário deve saber 30 dias antes para cumprir o aviso prévio. Se o empregador não quiser que o funcionário cumpra esse aviso prévio, trabalhe esses 30 dias, ele deve então indenizar esse funcionário, porque o funcionário precisa dessa garantia tanto para se organizar, tá? Por isso que é estabelecida essa lei, e também o empregador precisa se organizar em relação a repor esse funcionário ou dividir as tarefas desse funcionário
ou até não tem mais as tarefas desse funcionário, tudo isso está envolvido com a organização da empresa. Então, esses 30 dias de antecedência é para ambas as partes se organizar, e se isso não acontecer, o empregador deve indenizar, deve pagar esses 30 dias. Pedido de demissão é quando acontece, então, por parte do funcionário, o aviso prévio deve ser cumprido ou será descontado do salário. Então, se o funcionário pediu demissão e ele não quer cumprir aviso prévio, vai ser descontado esses 30 dias do seu salário. Aviso prévio trabalhado. O funcionário tem esse direito, então ele pediu demissão e vai trabalhar esses 30 dias. E ele tem uma escolha, ou quando também o empregador demite esse funcionário, tá? Então, das duas formas, o funcionário tem a escolha de reduzir 2 horas de cada dia. Então, se ele trabalha 8, ele vai trabalhar 6 da sua jornada de trabalho diário, ou optar por reduzir 7 dias 7 dias a menos. Então, trabalhar 7 dias a menos e não sair mais cedo 2 horas. Então, essas duas opções o funcionário tem para fazer escolha. Dias de aviso prévio. Então, dependendo de quanto tempo o funcionário está trabalhando, é um tempo de aviso prévio que deve ser cumprido, tá? Então, é uma lei mais atual, né? Não é tão atual assim, mas é uma lei mais atual. Antes era somente 30 dias, mas depois dessa lei, dependendo da quantidade de anos trabalhada, esse funcionário tem que cumprir mais dias de férias. Onde, um exemplo, se o funcionário tem 2 anos de trabalho naquela empresa, ele precisa trabalhar 36 dias de aviso prévio. Até então, 10 anos de trabalho, ele tem que trabalhar 60 dias 60 dias antes, então, de deixar de trabalhar nesse local de trabalho, ok? Então, de 30 dias de aviso prévio até 60 dias de aviso prévio é o previsto nessa lei. Demissão por justa causa. É quando o colaborador comete alguma falta grave. As consolidações das leis trabalhistas, a CLT, descreve quais são os motivos que enquadram como falta grave. Então, também é importante conhecer o que é considerado uma falta grave. E aí, dependendo da falta, tem algumas recomendações a se fazer. Uma das recomendações são as advertências, dependendo da falta realizada. A primeira penalidade aplicada sempre verbalmente, ou por escrito e impresso, tá? Esse impresso próprio é um impresso característico da empresa, onde tem a sua logomarca, onde tem alguma coisa que caracterize que esse impresso é da empresa, tá? Quando é aplicada a advertência, esse cuidado deve ser tomado se ele for por escrito. Caso o funcionário se recuse a assinar essa advertência, solicitar a assinatura de, no mínimo, 2 testemunhas para, então, garantir que essa advertência tenha validade. Suspensão. O que é considerado uma suspensão? A aplicação, então, em faltas mais graves, ela é sempre aplicada, então, para faltas mais graves, ou quando tem uma reincidência de faltas mais leves, ou quando já foi advertido verbalmente, impresso, e aí pode vir a acontecer uma suspensão. Impedido, então, o funcionário fica impedido de trabalhar por um período que pode, dependendo da falta, dependendo da gravidade, pode ser de 1, 2 ou 3 dias consecutivos. E esses dias não são remunerados, então são descontados do salário. Descontando dos salários os dias de afastamento e também os dias de descanso semanal remunerado. Porque quando se falta injustificadamente, que a suspensão
seria uma falta injustificada, onde vai ter, então, o seu benefício, o pagamento diário não vai ser pago, vai ser descontado do salário. Quando isso acontece, quando tem uma falta injustificada, é descontado o descanso semanal, que é uma garantia do trabalhador, esse descanso semanal de até 24 horas. Então, em uma falta injustificada, é descontado, então, 2 dias, o dia de falta e o dia de descanso semanal remunerado. Então, é preciso saber disso e também orientar, caso o funcionário não saiba desse direito também do empregador, tá? De descontar em relação à suspensão ou em relação às faltas injustificadas. Então, essas são outras leis trabalhistas que foram garantidas e que precisamos ter conhecimento. Pagamento de verbas rescisórias. O que precisamos conhecer sobre pagamento de verbas rescisórias? Vamos conhecer. No quadro, vamos verificar que o funcionário tem o direito de receber as verbas rescisórias. Deve ser pago até 10 dias contados a partir do término do contrato. Então, não pode passar depois que o funcionário saiu. Depois de 10 dias que o funcionário saiu, ele não pode receber após esses 10 dias. O pagamento tem que ser realizado até 10 dias. O funcionário tem direito de receber uma multa, caso esse prazo não seja cumprido, que tem o valor do salário que ele recebia antes, tá? Caso isso aconteça, então, por conta do atraso do pagamento. Não pagou até 10 dias, foi pago no 11º ou daí por diante, é pago então um salário a mais como multa. Alguns direitos que vêm então por conta de demissão por justa causa. Quando o funcionário tem menos de 1 ano de empresa, quando existe uma demissão por justa causa, ele tem o direito de receber somente o saldo de salário, então o que ele trabalhou no mês, os dias trabalhados naquele mês, ele vai receber somente os dias trabalhados. E o fundo de garantia, não é que ele vai receber o fundo de garantia. Esse fundo de garantia não vai estar disponível para sacar, mas o empregador deve garantir que esse fundo de garantia esteja depositado, então, em uma conta, que é uma conta na Caixa Econômica Federal, então, do fundo de garantia. Isso é um direito do trabalhador, mas não que ele seja disponível para saque. Então, em demissão por justa causa, não se tem direito para sacar o fundo de garantia. Quando se tem mais de 1 ano de empresa, os mesmos direitos, então, de menos de 1 ano são garantidos e precisamos ter uma atenção maior. O funcionário precisa ter uma atenção maior por conta de férias vencidas e por conta de férias proporcionais. Se ele não tirou férias naquele período de 12 meses, ele tem direito, então, a proporcional aos meses trabalhados, ele tem direito a receber quando acontece essa demissão por justa causa. E outros tipos de demissão? Demissão sem justa causa por iniciativa do empregador, então realizada pela empresa. Menos de 1 ano de trabalho é direito, então, do trabalhador, um saldo de férias, então ele vai receber somente os dias trabalhados no mês. Ele tem também o direito do aviso prévio, que é aqueles 30 dias, ou dependendo da quantidade de ano trabalhado, aqueles dias a mais. Também ao 13º salário proporcional aos meses trabalhados, férias também proporcionais aos meses que não foram ainda contabilizados como férias e também com um adicional de 1/3. A multa de 40% sobre o saldo do fundo de garantia. Então, além de ter o direito de sacar o fundo de garantia, tem a multa de 40% e também direito ao seguro-desemprego.
Então, esses são os benefícios por conta de demissão sem justa causa, quando isso parte da empresa. Mais, então, de 1 ano de trabalho, os mesmos direitos de menos de 2 anos, mas precisa, então, ter muita atenção à quantidade de férias vencidas, as proporcionais, então, e também a quantidade, aquele adicional de 1/3 também proporcional ao que não foi pago ainda, ao que não foi tirado de férias ainda. Direitos de pedido de demissão, quando é parte do funcionário pedir demissão. Com menos de 1 ano de trabalho, ele recebe o saldo de salário, então os dias trabalhados no mês, o 13º proporcional, as férias proporcionais e o adicional também de 1/3 em relação às férias proporcionais. E também o fundo de garantia. Quando tem o pedido de demissão, esse fundo de garantia não é liberado para saque, apenas precisa ter depositado os meses que foram trabalhados. Com 1 ano ou mais, os mesmos direitos citados anteriormente e com a atenção sempre para o período de férias vencidas, que devem ser pagos proporcionais. Quando se tem mais de 1 ano de trabalho em uma empresa, a homologação, que é a assistência prestada pelo sindicato, deve acontecer. Tá? Então, mais de 1 ano de trabalho, tanto quando tem demissão por conta do empregador ou por conta do empregado, deve-se realizar, então, e ter essa assistência prestada do sindicato. Então, essa homologação deve ser realizada no sindicato, querendo o empregador ou o empregado ou não. É uma obrigação que isso aconteça no sindicato. E é na homologação que é dado baixa na carteira, que é apresentado todos os documentos que foram pagos. Enfim, o sindicato vai olhar para ver se foi pago tudo corretamente, tudo que está envolvido de pagamento e dar as orientações necessárias. Então, mais de 1 ano é preciso ser realizada uma homologação no sindicato. A situação problema, então, envolve a carteira de trabalho assinada, então a carteira de trabalho e previdência social. Quando se tem essa carteira assinada, esse contrato, esse registro na carteira de trabalho, você tem direito, então, a alguns benefícios. Vamos conhecer, então, o que está envolvido com essa situação. Quais são os benefícios que são garantidos pela CLT aos trabalhadores que têm, então, essa carteira de trabalho e previdência social assinada? São, então, garantidos os benefícios de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS. Lembrando que esse Fundo de Garantia só é liberado para saque quando for demissão sem justa causa, partida do empregador, tá? Então, tudo isso, ou se tiver alguma outra situação que seja de acordo entre o empregador e o empregado, aí não tem nada estabelecido de regra em relação a isso, tá? Vai depender do acordo, então. Mas a lei mesmo garantida é somente se tiver demissão sem justa causa partindo do empregador. Aviso prévio, então, também é um direito garantido para que o funcionário tenha a possibilidade de se organizar. E essa organização, tanto de funcionário quanto da empresa, deve existir. Por isso que esse aviso prévio também é um benefício, um direito. Abono salarial. O que seria um abono salarial? É o conhecido PIS, né? Nós sabemos que tem, então, essa possibilidade e o valor é recebido para quem ganha até 2 salários mínimos por mês. Então, dependendo da média de salário anual, se não ultrapassar esses 2 salários mínimos por mês, é garantido, então, esse abono salarial por ano. Repouso semanal remunerado, então todo trabalhador tem o direito de descansar 24 horas
consecutivas, então um dia inteiro de descanso por semana. Vale transporte também é um direito, mas o funcionário deve estar ciente que vai ser descontado, caso ele opte por a empresa fornecer esse vale transporte, vai ser descontado 6% do salário bruto do funcionário. Então, é um direito, mas tem essas características que o funcionário deve conhecer também. Caso ele tenha dúvida, você precisa conhecer sobre isso para orientá-lo melhor. Salário família. O salário família depende de algumas características. É um valor que é recebido somente para funcionários que têm filhos até 14 anos ou que têm filhos que podem ser comprovados que são considerados inválidos. Ok? Que pode ter mais do que 14 anos, mas é considerado inválido. Tem que ter inválido. Tem que ter toda a documentação necessária para garantir esse salário família para essa característica de invalidez. E é recebido, então, para funcionário, dependendo, tem um teto estabelecido em 2020. O teto estabelecido foi de R$ 1.425,56. Então, o funcionário que recebe até R$ 1.425,56 tem o direito de receber um valor de R$ 48,62 referente a salário família por filho. Então, se tem mais de um filho, esse número vai aumentando. Auxílio doença, então no caso de acontecer algum acidente, né, alguma doença, o trabalhador então tem esse direito de receber o auxílio doença, desde que ele tenha contribuído com o INSS de no mínimo 12 meses. Então, mais de um ano de trabalho, ele pode ter esse auxílio doença como direito. E lembrando que 15 dias a empresa, o empregador que paga, e mais do que 15 dias é responsabilidade do INSS. Faltas justificadas, então tem algumas faltas que são consideradas justificadas, como o caso de atestado, de casamento, de nascimento de filho. Então algumas faltas são justificadas, mas devem ser documentadas, devem ser enviadas para a empresa para ser considerada falta justificada e não ter o dia descontado. 13º salário, onde tem um salário a mais por ano, então vem nos meses de novembro e dezembro, esse valor de 13º. Férias remuneradas, então o direito de ter 30 dias de férias depois de 12 meses trabalhados e é remunerado esses dias, tem também um terço relacionado, né, com esse pagamento das férias. Seguro-desemprego, que vai depender de algumas regras, lembrando que somente é pago para trabalhadores que foram demitidos sem justa causa. Horas extras, então dependendo das horas a mais trabalhadas, o trabalhador tem essa garantia, ou no caso também, se tiver um acordo com o sindicato, o banco de horas. O adicional noturno, que dependendo se o trabalhador trabalha das 22 às 5 da manhã, ele tem esse direito do adicional noturno. Intervalo entre jornadas, então não pode ter, deve ter mais de 11 horas ou até 11 horas de intervalo entre uma jornada e outra para descanso. E licença maternidade e paternidade, que está relacionada com as faltas justificadas. Então, as faltas que são consideradas justificadas para licença maternidade e paternidade, a licença maternidade tem os seus dias específicos e paternidade também tem os seus dias específicos, e levando então a certidão de nascimento do filho, vai comprovar um xerox, né, uma cópia, vai comprovar então e não vai ser descontado esses dias de licença paternidade ou licença maternidade. Então, esses são os direitos garantidos pelos trabalhadores. Também está envolvido alguns direitos, né, do empregador, mas sempre uma relação de bom senso entre os dois, que deve ser garantido, que nós precisamos saber e que devemos informar caso estar orientados para informar os funcionários caso eles tenham alguma dúvida. Então, essas são
as leis garantidas do trabalhador. Eu fico à disposição em caso de dúvida. Caso de dúvida, envie a sua dúvida para que eu consiga te ajudar. Eu fico à disposição. Vamos recapitular a nossa aula e verificar o que foi, então, abordado durante a aula. Normas regulamentadoras, então a NR, então a NR1, a NR2, algumas NR garantidas, então, pela segurança e medicina do trabalho, que estão envolvidas com as unidades de alimentação e nutrição, equipamentos de proteção individual, que é a NR6, então, também nós verificamos o que é um equipamento de proteção individual para as unidades de alimentação e nutrição, e as legislações, as leis adquiridas do trabalhador, que está envolvida a jornada de trabalho, cartão ponto, férias, as estabilidades provisórias, desligamentos de funcionário, advertência, suspensão e pagamentos de verbas rescisórias em caso de demissão. Então é assim que finalizamos a nossa aula e também finalizamos a nossa disciplina, com todo o conhecimento necessário para o planejamento, para um bom planejamento e organização de uma unidade de alimentação e nutrição. Eu fico à disposição para sempre que você precisar, tiver alguma dúvida, pode então enviar a sua mensagem ao tutor e eu fico à disposição para te ajudar em relação a isso. Até a próxima!